queridos, estamos aqui hoje, essa noite, começando o segundo dia de ministração, superação, amém? Em Jeremias 29, de 11 a 13, diz assim: porque eu sei bem os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. É este pensamento que o Senhor tem sobre a sua vida. E essa noite eu gostaria de te convidar a fazer diferente. Nós estamos na semana de superação. Então hoje eu gostaria que você adorasse ao Senhor de um modo diferente. Levante do seu sofá, adore, levante as suas mãos. Vamos engrandecer ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Vamos exaltar ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. Vamos agradecer, louvar ao Senhor, crendo na palavra dEle. Amém? Cremos em Ti, Senhor. Cremos na Tua palavra, Pai. Sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. A sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. A sua voz É tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. A sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver. Se tornam para os pés no chão. Me fazem crer, me fazem ver. E elevam o meu coração. Me fazem crer, me fazem ver. Me fazem crer, me fazem ver. Se tornam para os pés no chão. Me fazem crer, me fazem ver. Elevam o meu coração. Sim, eu creio. E sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sob as águas creio. E sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sob as águas me movo. A sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. A sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. A sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. A sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver. Se tornam para os pés no chão. Me fazem crer, me fazem ver. E elevam o meu coração. Me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver. E elevam o meu coração. Me fazem crer, me fazem ver. Se levam o meu... Sim, eu creio. E sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sob as águas creio. E sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sob as águas creio. E sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sob as águas creio. E sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sob as águas me movo. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração
está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Mais uma vez, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. E eis-me aqui. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. E eis-me aqui. Sim, eu creio e sob sua palavra eu me movo. Creio e sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sob as águas me movo. Aleluia, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Pai, em Ti que nós confiamos. Sabemos, Senhor Jesus, que podemos alcançar, Senhor, lugares muito mais altos, Senhor, se o Senhor for na nossa frente. Cremos em Ti, cremos que o Senhor está conosco, então nos direciona, Pai. Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é que nos ajuda, Senhor, a vencer todos os obstáculos, a todos os desafios, ó Pai. Santo é o Teu nome, Senhor, nos direciona, Pai. Dance comigo essa nova canção. O teu olhar tocou meu coração. Envolva teus braços a minha história e faz esquecer o que está lá fora. Não quero trocar de paz. Você me guiou melhor do que ninguém e fez essa dança mais bonita que eu poderia dançar. Na sua dança eu quero me envolver e junto a você cada passo eu vou fazer. Oh, 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 oh. Não quero trocar de paz. Você me guiou melhor do que ninguém e fez dessa dança mais bonita que eu poderia dançar. Nós não queremos trocar, Senhor, tua presença. Não quero trocar de paz.
eu poderia dançar. Não quero trocar de paz. Você me guiou melhor do que ninguém e fez dessa dança mais bonita que eu poderia dançar. Você pode cantar isso mais uma vez? Sabendo que podemos vencer qualquer coisa se Ele for nosso par. Ele que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Você me guiou, Oh Deus, do que ninguém. não há outro, Senhor. Que seja melhor, Pai, que Ti. Fiz dessa dança mais bonita que eu poderia dançar. E eu dançarei com você, jamais pararei. No meio de tudo eu te encontrei. Em teus braços é o meu lugar pra sempre. E eu dançarei com você, jamais pararei. No meio de tudo eu te encontrei. Em teus braços é o meu lugar pra sempre. E eu dançarei com você, jamais pararei. No meio de tudo eu te encontrei. Em teus braços é o meu lugar pra sempre. Não quero trocar de paz. Você me guiou melhor do que ninguém e fez dessa dança mais bonita que eu poderia dançar. Glória ao Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos aí onde você está agora. E clame ao Senhor. Ore ao Senhor e fala: Deus, me ensina, Pai. Me ensina a dançar contigo. Me ensina, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, eu não quero trocar de par, Deus. Pai, eu não quero, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, ser levado, ó meu Pai, ó Deus, por danças, ó meu Pai, ó Deus, que não vem de Ti, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha enchendo os nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, que o Senhor venha enchendo a nossa casa. Eu oro essa noite para que o Espírito Santo de Deus encha o teu lar, para que o Espírito Santo de Deus encha o teu trabalho, onde quer que tu esteja. Que o Espírito Santo de Deus possa encher a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui essa noite para ministrar para vocês sobre superando os desafios. Amém? Essa noite o Senhor, Ele quer falar contigo em nome de Jesus.
vamos descrever um pouco do que é superar. O que é superação? O que vem a ser a superação, amém? Superação no dicionário, os amados irmãos sabem que eu amo quando eu estou ministrando dar significado às palavras, amém? Eu esqueci de me apresentar, eu sou pastora Jaqueline, amém? Para muitos que não conhecem, e eu gosto sempre quando eu estou ministrando uma palavra, sempre quando eu vou falar sobre algo, eu costumo buscar o significado dessa palavra, amém? Superação. O que significa superação? Superar é passar por cima, ir além, obter uma vitória. E o que é desafio? Desafio nada são mais do que guerras, duelos que a gente vem passando. Amém. Obrigada, amada. Vou ficar sentadinha porque pediu para eu não me mexer. Então, amados, o que é o desafio? São duelos, são guerras que a gente passa na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, amém, amados? Estamos passando por tempos onde tudo está diferente, onde tudo tem se transformado, onde o que a gente planejou do início do ano, muitas coisas nós não estamos cumprindo, porque aconteceu de vir esse vírus, né, no nosso mundo e parar aquilo que nós planejamos, né? E muitas das vezes a gente para e pensa, meu Deus, mas que grande desafio, meu Deus, mas que grande coisa que eu tenho passado, né? E aí, amados, eu te digo, essa noite, o Senhor, Ele te faz forte. Ele te faz forte, amém? E hoje eu gostaria de falar sobre uma pessoa. O Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração já há um ano. Deus, Ele vem ministrando essa palavra no meu coração. E é uma palavra sobre Naamã. Amém? A gente pode falar muitas coisas sobre a vida de Naamã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. Amém? 2 Reis, capítulo 5, no versículo de 1 a 14. Diz assim: a cura da lepra de Naamã. Ora, Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado preso da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure de sua lepra? Notai, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, ficou indignado. Retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele iria sair ter comigo, por-se-ia a mão em mim, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar e curaria o leproso. Não são porventura Abana e Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não poderia eu lavar-me nelas e ficar purificado? Assim se voltou, se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais disse-te ele: lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino e ficou purificado. Amém? Essa é a história de Naamã. Amém? Naamã era um homem, como nós lemos aqui, ele era um homem muito importante para a Síria. Ele era um comandante do exército da Síria. E ele vinha trago muitas e muitas vitórias para aquele povo. Só que, por debaixo daquelas vestes que ele tinha, debaixo daquelas vestes reais, debaixo daquelas vestes de comandante que eram lindas, que com certeza causavam inveja a muitas pessoas, Naamã tinha lepra. Naamã tinha uma doença, a lepra, se a gente trouxer hoje para o nosso dia, ela é a doença da hanseníase. É uma doença causada por bactérias. E é uma bactéria que ela danifica os nervos e a pessoa ela fica com muitas feridas no corpo e ela passa a não sentir. Então ela pode tocar no fogo, ela toca no frio e ela não sente. E com isso ela vai causando feridas e feridas e feridas e feridas. E Naamã, ele era coberto dessas feridas. E ele tentava esconder essas feridas, né? Por quê? Porque a lepra ela era uma doença que passava de uma pessoa para outra, né? Então ele tentava se esconder. A Bíblia não traz em que momento que ele pegou essa lepra. A Bíblia não traz exatamente, porque se ele era um vencedor de grandes guerras, possivelmente ele ainda não tinha lepra ou ele pegou depois, a gente não sabe. Mas a gente sabe que naquele momento ele era um homem que estava com lepra. E amados, o que é engraçado, a lepra ela também é transmitida por gotículas. Olha, nós estamos hoje vivendo um tempo de uma doença também transmitida por via respiratória, só porque é um vírus, amém? Então Naamã, ele não podia ter contato com as pessoas porque ele poderia passar essa doença para as pessoas, amém? E uma das idas de Naamã em Israel, foi capturada uma serva. E essa serva, ela nem falou com Naamã, ela falou para a esposa, falou assim, olha, se Naamã soubesse, porque ela estava onde? Na intimidade de Naamã, junto com a família dele. Quem via que Naamã era leproso? Apenas aqueles que estavam na sua intimidade. E aí ela fala, olha minha serva, se ele fosse lá na minha terra de Israel, ele seria curado. Existe um profeta que pode orar por ele, que pode curá-lo. E ele seria curado. E logo a sua esposa foi lá e falou com ele, olha Naamã, meu querido, eu acho que existe uma solução para você. Existe alguém que pode te curar. E logo Naamã foi ao rei e falou assim, rei, você deve escrever uma carta para o rei de Israel e dizer para ele me curar. Nessa época era o rei Jorão, amém? Ele estava lá, então o rei da Síria decidiu escrever essa carta, falou assim, vai e você vai ser curado. Eu creio que você vai ser curado. E ele foi até ali, aquele lugar, quando o rei de Israel, ele recebe essa notícia. Amados, às vezes a gente passa por tantos problemas na nossa vida. A nossa vida ela é cheia de tantos problemas, que às vezes a gente escuta uma coisa e a gente entende totalmente diferente. A gente escuta uma coisa e a gente traz pensamentos que não são de Deus. Por exemplo, quando Jorão ele viu aquela carta e leu e falou, olha, quem sou eu? Ele rasgou as suas vestes. Naquele tempo, quando o rei ele rasgava as suas vestes, era uma coisa muito importante. Era quando acontecia algo muito trágico, algo que levava ele a se prostrar, a rasgar aquelas vestes. Então, chegou essa notícia. Quando chega essa notícia ao ouvido dele, às mãos dele, ele olha aquela carta e ele fala o quê? Rasga as suas vestes e diz, esse rei está tentando uma contenda contra mim, ele quer uma guerra contra mim. E olha só, em nenhum momento, se a gente vê a história, o rei da Síria, ele estava provocando o rei de Israel. Ele só queria o quê? Que ele fosse
curado. Então, às vezes, nós ouvimos notícias, às vezes nós ouvimos coisas que vêm no nosso coração e traz o quê? Pensamentos que não são de Deus. Pensamentos que nos trazem, que nos querem levar o quê? A derrota. Que querem tornar os nossos desafios o quê? Muito maiores daquilo que são. E aí, amados, Eliseu escuta aquilo ali e vê que o rei rasgou as suas vestes e falou, para que isso? Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia este Deus. E ele fala, para que isso? Por que você está rasgando as suas vestes? Mande ele vir até aqui. Eu vou mostrar para ele que existe profeta em Israel. Eu vou mostrar para ele que existe Deus em Israel. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Deus, em todos os instantes, em todos os momentos, ele mostra que existe Deus em Israel, que existe um Deus que cuida de você, que existe um Deus que é o seu libertador. Amém? E aí, amados, outro tópico que eu queria colocar para vocês. Quando nós estamos passando por problemas, quando a gente quer uma cura, quando a gente quer que o nosso marido ele seja transformado, qualquer desafio que a gente esteja passando na nossa vida, a gente já formula na nossa mente. Fala assim, Deus, eu quero que seja assim. Vai ser assim, 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 assado. Olha que interessante, quando Naamã, ele foi até Eliseu, Eliseu nem foi até ele. Eliseu mandou o servo até ele e falou, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele falou assim, nossa, mas eu mergulhar? Por que eu vou mergulhar? Ainda mais num rio sujo, o Rio Jordão era um rio sujo. E ele diz assim, por que eu vou mergulhar nesse rio? Né? Para que eu vou mergulhar? Lá na minha terra tem rios muito mais limpos. E na cabeça de Naamã, ele já tinha pensado, olha, não é possível, ele vai vir aqui sobre mim, vai estender a mão, vai passar a mão nas minhas feridas, vai dizer uns labaxera aqui para mim, para eu ser curado. Mas ele nunca pensava que seria de uma forma tão simples. Ele não pensava que seria de uma forma simples. Ele já tinha imaginado na mente dele que ele queria daquele jeito, mas nunca as coisas são conforme nós queremos, e sim como Deus quer. Ele vem te ajudar, ele vem te libertar, ele vem te curar, mas é da forma dele, é da maneira dele. E ele manda aquele homem mergulhar 7 vezes. Por que 7? 7 é um número da perfeição na Bíblia. 7 vezes ele manda aquele general que era super famoso, aquele general que vencia batalhas, a mergulhar 7 vezes no rio. E Naamã sai muito bravo ali naquele momento, ele sai muito bravo e ele diz, olha, eu não vou fazer isso, porque isso é o quê? Isso é muito simples. Eu não vou fazer isso, porque isso é muito fácil. Se eu tivesse de mergulhar, eu tinha que ter mergulhado onde? Lá na minha cidade, porque lá existem rios muito mais limpos. Esse rio aqui é barrento, é um rio poluído, é um rio sujo. E o servo dele vira para ele e fala assim, meu senhor, se este homem tivesse te pedido coisas difíceis, o senhor teria feito. Se este homem tivesse te pedido alguma coisa impossível, o Senhor faria. Porque ele te pede uma coisa tão simples, e você não quer fazer. E naquele momento Naamã, creio eu, que parou e pensou, falou, olha, é melhor eu mergulhar e tentar ser curado do que não tentar nada. Né? É melhor eu tentar ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Eu vou entrar nesse rio barrento, eu vou entrar aí e vou ver o que vai dar nisso aí. Amém? E aí, quando Naamã, ele entra naquele rio, amados, eu penso que Naamã começa a pensar, ele mergulha uma vez e não acontece nada. Ele mergulha a segunda vez e não acontece nada. Ele mergulha a terceira vez e não acontece nada. Ele mergulha a quarta vez e não acontece nada. Ele mergulha a quinta vez e não acontece nada. Naquele momento eu penso que Naamã já devia estar pensando, para que eu vou continuar mergulhando? Por que eu estou me humilhando? Para que eu estou fazendo isso se não vai acontecer? Nada, não está acontecendo nada. Porque às vezes a gente pensa que o agir de Deus, o fazer de Deus é assim, eu vou mergulhar uma vez e vai sumir a primeira manchinha. Eu vou mergulhar a segunda vez, essa ferida que não vai existir mais. Eu vou mergulhar a terceira vez, só que diz que não aconteceu nada. Ele mergulhava, levantava e estava da mesma forma, do mesmo jeito. Na sexta vez, Naamã mergulha novamente. Aconteceu o quê, amados? Nada.
Daí Naamã decide mergulhar a 7ª vez. Quando ele mergulha a 7ª vez, ele levanta, ele olha para a sua pele. A Bíblia diz que ele tinha a pele como pele de criança. Ele tinha uma pele, por que uma pele de criança? Porque era uma pele onde não tinha lesão, onde não tinha manchas, onde não tinha marcas, né? Então ali ele fica curado, ali ele se cura, Deus o cura daquela doença, amém? E aí ele vê realmente que existe Deus em Israel, amém? Que existe Deus em Israel. E sabe o que é interessante, queridos? Dentro de Israel existiam muitos leprosos. Dentro de Israel tinha muitas pessoas que tinham lepra. E lá em Lucas 4:27, Jesus, em uma das suas pregações, ele é o único que Jesus cita como um leproso curado. Jesus cita que Naamã ele foi curado. Por que ele cita que Naamã foi curado? Porque existiam muitas pessoas que estavam dentro da casa do pão. Existiam muitas pessoas que estavam ali com o Senhor e que não criam. Que estavam ali com o Senhor e não acreditavam que eles poderiam ser curados. E Naamã, ele veio de fora, ele veio do exterior, ele veio de outra cidade, ele creu. Qual que era o desafio de Naamã, queridos? O desafio de Naamã era o quê? Mergulhar 7 vezes. Esse era o desafio de Naamã. Por que ele tinha que mergulhar 7 vezes? Porque ele queria muito ser curado. Ele queria muito ser liberto. Ele queria muito ficar livre daquilo ali. E aí Jesus diz lá em Lucas, fala, olha, ele foi curado. Naamã foi curado. Por quê? Porque ele teve fé. Ele acreditou. E querido, sabe o que é interessante? Naamã, ele não conhecia o Senhor. Naamã, ele passou a conhecer o Senhor depois que ele foi curado. E às vezes nós temos os nossos problemas. Temos os nossos desafios, temos as coisas da vida, as doenças, enfermidades, e às vezes a gente não crê, e às vezes a gente não acredita. Nós estamos na casa do pão, nós estamos na casa do Senhor, e a gente não acredita na cura, e a gente não acredita. E aí o Senhor não faz menção aos nossos nomes, como ele fez de Naamã. Olha, ele foi curado, ele foi liberto. Queridos, hoje você está aí dentro da sua casa, eu não sei onde você está dentro do seu carro. E eu te digo, você sabe quais são as suas feridas. Você sabe quais são as suas lepras, você sabe quais são os seus pecados. Você sabe onde o Senhor ele deve tocar, você sabe o desafio que você está passando. Às vezes é um filho que está na droga, às vezes você não tem um alimento para comer amanhã, às vezes você não tem um dinheiro para pagar a sua conta. Às vezes você não tem mais perspectiva, você não tem mais esperança. E eu te digo que cada um sabe o que o Senhor quer, cada um sabe o que o Senhor quer transformar. E Naamã ali, ele começou a ser curado, você sabe quando? Quando ele começou a se despir, quando ele começou a tirar as suas vestes e começou a mergulhar no rio. Quando ele deu o primeiro mergulho, quando deu o segundo, quando deu o terceiro, quando deu o quarto, quando deu o quinto, quando deu o sétimo, ele começou a entregar aquilo que ele tinha. Ele começou a dizer, olha, leva. Ali ele começou a conhecer um Deus. Ali ele começou a ver que existia realmente um Deus em Israel. Ali ele começou a ver que havia um Deus que podia curá-lo. Amém? Ali naquele momento, a sentença de morte ela foi tirada da vida de Naamã. Naquele momento, amados, ele começou a ter esperança. Ele começou a ter uma perspectiva de vida. Naamã, ele começou a olhar para a vida dele e falar assim, nossa, agora eu posso conviver com as pessoas. Agora eu posso voltar a ser o melhor comandante de exército da Síria. Por quê? Porque eu fui curado, porque eu acreditei. E sabe o que é interessante, queridos? Quando Naamã ele é curado, ele retorna a Eliseu. E ele diz para ele, olha, realmente existe um Deus. Realmente existe um Deus. E a partir de hoje, eu não me encurvarei a nenhum outro Deus. A partir de hoje, eu não servirei a nenhum outro Deus. Me dê, por favor, uma terra para que eu possa levar jumentos, para que eu possa sacrificar a este Deus que eu conheci hoje. Ele foi grato ao Senhor. Ele foi grato. Amados, mas o que eu quero hoje dizer para você essa noite, o mais importante é que, quando Naamã ele foi curado, as pessoas que mais foram tocadas
tocadas, as pessoas que mais foram privilegiadas com a cura de Naamã foram as pessoas da intimidade dele. Foram as pessoas que sentiam o cheiro da lepra. Eram as pessoas que viam as feridas dele sangrando. Eram as pessoas que viam ele saindo a pele do corpo dele. Era a esposa, eram os filhos, eram aqueles que estavam em volta de Naamã. O que eu quero te dizer essa noite é, quando Deus ele vem, ele traz a cura a Naamã, ele vai dentro do lar dele. A casa dele é a primeira onde é visto um milagre. A casa dele é a primeira onde é regozijado esse milagre. Ele era muito maior para aqueles que estavam dentro de casa do que aqueles que estavam fora de casa. E é isso que o Senhor quer fazer com você essa noite. Sabe, esses dias eu estava pensando, falei assim, meu Deus, um vírus, ele paralisou tantas coisas, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que ficar confinado, tenho que ficar fechado, mas amados, a gente tem que começar a pensar diferente. O porquê que isso está acontecendo? O que eu posso fazer para que isso melhore? Será que eu já não estava mais dentro da minha casa? Será que os meus pecados, as minhas impurezas, as minhas imperfeições, elas estavam alcançando a minha família? Ou eu estava muitas vezes me cobrindo, me encobrindo, me tampando, como ali Naamã fazia frente ao seu exército? Ele se tampava para que muitos não vissem quem ele era. E ali Deus deu oportunidade a Naamã de se despir. Ele deu a oportunidade a Naamã dele mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão e ser curado. Deus está te dando essa oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de você ser liberto, de você ser transformado, de você ser curado. Queridos, ano passado nós trabalhamos na igreja o tema de Neemias, que era reparar, reconstruir e reforçar. Nós passamos um ano trabalhando sobre isso. Um ano falando o que Neemias tinha feito, o que ele tinha reconstruído. Ele saiu de copeiro do rei e foi ser um engenheiro e reconstruiu uma cidade em apenas 52 dias. Queridos, Deus nos deu a oportunidade de levantarmos os muros da nossa casa. Deus, ano passado, nos deu a oportunidade de fazermos tudo novo dentro da nossa casa. Me lembro, ano passado, também, que várias vezes foram ministradas as palavras sobre a dracma perdida. Que essa dracma, ela estava perdida onde? Dentro das nossas casas. E hoje, se você restaurou o muro da sua casa, se você achou a dracma perdida que estava dentro da sua casa, hoje está mais fácil. Hoje você já conseguiu levantar um altar de adoração dentro do seu lar. Hoje você já consegue fazer seus filhos adorarem ao Senhor. Você consegue levá-los à adoração ao Senhor. Mas, querido, se esse é o seu desafio, faça. Se esse é o seu desafio, creia. Levante os muros, tire as suas vestes, se dispe de si mesmo. E olhe-se no espelho e fala, Deus, o que o Senhor quer comigo? Senhor, o que o Senhor quer comigo neste tempo? O que o Senhor quer, ó Pai, que eu seja transformado? O que o Senhor quer, ó meu Pai, que eu faça? Às vezes, amados, Deus nos pede coisas tão fáceis e a gente quer o impossível. Às vezes, para resolver o seu problema, Ele só quer que você levante suas mãos e adore a Ele. Ele só quer que neste período você esteja colocando paz dentro do seu lar através da sua oração. Às vezes só precisa você estender a tua mão, ungir os teus filhos e orar por eles. Às vezes na nossa vida, queridos, é tão difícil, as coisas acontecem, tantas coisas ruins, tantas coisas más acontecem na nossa vida, que às vezes a mensagem da graça, ela soa absurda para nós. Ela passa a ser muito fácil para ela ser resolvido o nosso problema. Mas eu te digo, querido, que é essa graça que te basta, é essa graça que vai tocar em você. E eu te convido, querido, agora, a relaxar, sabe, durante esse período, a entender o que o Senhor quer fazer na sua vida. Respira fundo neste momento, respira fundo, entenda, olhe e fala, Deus, o que o Senhor quer?
Pai, o que o Senhor quer neste tempo? O que o Senhor quer para a minha vida? Comece a enxergar vestes novas, tirando vestes, sendo tiradas de você. Comece a enxergar as coisas diferente. Comece a se enxergar diferente. Queridos, realmente, essa ministração, ela trouxe um desafio muito grande para a minha vida. Ano passado, os amados sabem que eu fiquei doente durante um período. Dia 30 de junho, exatamente dia 30 de junho, que eu lembro muito bem, porque foi o aniversário de casamento meu e do Gilmar, eu fui diagnosticada com dengue naquele período. E eu fiquei internada durante 15 dias, muito ruim, e os irmãos sabem que eu passei por todo um processo, tive uma doença de colite, que eu fiquei meses afastada. No total, hoje eu estou ministrando após um ano, quase um ano, porque a última ministração que eu fiz, me lembro muito bem, foi Dia das Mães do ano passado. Depois disso eu não ministrei mais, e cuidando dessa doença. E quando foi no domingo, o pastor Gilmar, ele mandou a escala para a gente, avisou que eu iria ministrar e que o tema seria superando desafios, E quando foi no domingo, eu comecei a passar mal. Eu falei assim, ai meu Deus, que coisa, passando mal, ficando gripada. Não, mas é assim mesmo, trabalhando todos os dias, atendendo pacientes. Segunda-feira eu fui trabalhar me arrastando, com a dor muito forte no corpo. E assim, eu falei, Senhor, amém. Aí, quando foi ontem pela manhã, eu falei para o João, não estou aguentando de dor. Eu vou no hospital ver o que está acontecendo, porque deve estar acontecendo alguma coisa. Amados, quando a médica deu o resultado do exame, ela falou assim, você está com dengue. Eu falei, de novo? Eu falei, Senhor, de novo? Pai, como que pode isso? Não tem um ano que eu peguei dengue e fiquei internada durante todo esse tempo. Eu preciso ministrar a palavra, porque isso é um desafio que o Senhor trouxe à minha vida. Falei, Deus, nem que seja arrastando. Amados, por isso que eu estou sentada, porque os meninos pediram para eu sentar. Porque eu estou com muita dor, porque dói bastante, mas eu digo para você, hoje eu estou vencendo esse desafio. Nós temos que dar um passo. A superação, ela está acima da ação. Nós temos que fazer algo. Não adianta nós queremos olhar para os nossos problemas. Não adianta nós queremos olhar para a nossa vida e querer mudar algo. Sendo que o quê? Sendo que a gente não faz nada. Hoje o Senhor te chama a você se levantar. Hoje o Senhor te chama a você a fazer algo diferente. Sabe, ali como Naamã, ele saiu da terra dele. Foi para um lugar onde ele nem conhecia. Ele ouviu uma serva dele. Foi para um lugar que não conhecia, crendo, confiante no Senhor. Acreditando. Amados, eu creio na minha cura. Eu creio que Deus, ele pode fazer muito além, mas dessa vez eu fiz diferente. Falei, eu vou ministrar a palavra. Dessa vez, Pai, eu vou, Deus, nem que seja me arrastando, eu vou obedecer. Amados, e precisa que nós estejamos atentos à obediência. Naamã, por um momento, ele não quis obedecer. Ele achou que era muito simples. Ele achou que era muito bobo. Ele queria que alguém tivesse colocado as mãos sobre ele. Ele queria que alguém tivesse feito algo sobre ele. Mas o Senhor mandou, mergulha 7 vezes. E o Senhor te diz hoje, mergulha 7 vezes. Não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. São 7 vezes. Às vezes o Senhor está te pedindo para mergulhar 15. Mergulha 15 vezes, queridos. Mergulha 15 vezes. Queridos, em Romanos 8, 37 a 39, diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis a solução, querido. Eis a solução para o seu desafio. Se apegue em Cristo. Se apegue na cruz, porque nada irá te separar do amor dele.
E você vai vencer. E você vai vencer esse desafio. E você vai vencer, porque todas as coisas, mesmo em Romanos 8, antes ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amados, é isso que o Senhor quer fazer com você. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Amados, levante um altar de adoração. Quantas lives estão tendo? Quantas pregações? Quantas ministrações? Amados, olha que coisa boa. O vírus veio, mas nós levantamos altares dentro de onde? Dos nossos lares. Dentro das nossas casas, onde hoje nós podemos adorar, onde hoje nós podemos glorificar. Muitas pessoas estão dentro de casa, muitos não estão, muitos estão trabalhando, estão tendo uma vida normal, uma vida ativa. Mas você que está aí dentro da sua casa, faça a diferença. Faça diferente. Levante um altar de adoração. Levante um altar de adoração para que todos os seus problemas sejam superados. Para que os seus desafios eles sejam vencidos. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Desafios eles vão vir sempre. Não é só hoje, não é só amanhã, não é por causa de um vírus. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é igual um videogame. Né? Quem gosta de jogar, eu quando eu era nova eu jogava bastante. Hoje eu falo que os jogos não prestam. Né? Era bom, era Super Mario, Donkey Kong. Quando você ia passando as fases, cada vez ia ficando mais difícil. E mais difícil, e mais difícil. E assim é a nossa vida. Mas sabe o que é igual nos videogames? Para toda fase existia um superpoder. Você comia uma banana, você ficava mais forte. E é assim, amado, se alimente da palavra do Senhor. Vai para os pés do Senhor e que Ele te fará mais forte para você vencer todos os seus desafios. Amados, eu ouvi essa semana, eu queria já pedir para os meninos já para virem aqui, amém? Já para a gente louvar mais um pouquinho. E eu ouvi essa semana uma ministração muito interessante da pastora Thalita Pereira. E ela me falou, olha, já estou íntima já. E ela falou através da ministração dela uma coisa muito interessante. Ela é bem engraçada, os irmãos que ainda não assistiram, não ouviram, escutem, que é uma bênção as ministrações dela. E ela trouxe uma comparação que eu achei muito interessante. Ela perguntou assim, amados, os irmãos gostam de andar de bicicleta? Aí eu fiquei pensando, falei assim, eu até estou tentando, já tentei convencer meu marido a me levar para andar de bicicleta, mas está difícil, né? Mas vamos lá, um dia a gente ainda vai conseguir sair toda a família andando de bicicleta. E aí ela fez a seguinte pergunta, quando você vai comprar uma bicicleta, que você olha ela lá, você quer uma bicicleta de quantas marchas? Quantas marchas você compra? E aí ela vai e falou assim, olha, geralmente a gente compra de 10 marchas, não sei nem se tem mais de 10, de 15, de 20. E aí quando você começa a andar nessa bicicleta, o que acontece? Você usa só qual marcha? No máximo, até a terceira. Você nunca consegue avançar e ir até a 10ª marcha. Amados, e assim somos nós no Senhor. O Senhor nos fez como bicicletas de 10 marchas. Bicicletas de 15 marchas. Mas a gente começa a andar, começa a cansar. E aí a gente para, porque aquilo ali está o quê? Tá bom para a gente pedalar, tá ótimo para a gente caminhar, mas o Senhor hoje, Ele te faz esse desafio. Hoje nós estamos aqui vencendo o desafio, eu vou te fazer um desafio. Chegue na sua 10ª marcha, chegue na sua 15ª, chegue na sua 20ª marcha no Senhor aí na sua casa. Comece a buscá-lo, comece a vencer os seus desafios, comece a vencer a preguiça, comece a vencer fugiu a palavra, a preguiça mesmo. Levante, adore ao Senhor, busque ao Senhor incessantemente. Hoje o Senhor faz diferente na sua vida. As coisas elas estão acontecendo diferente para o quê? Para que você faça diferença. Amém? Então comece a adorar ao Senhor. E às vezes Deus, a gente quer estar em meio a multidões. Às vezes a gente quer estar em meio à igreja, não é verdade? Quanta saudade nós temos de estarmos reunidos aqui. Mas às vezes é o momento em que o Senhor, Ele te tira para dançar. Mas Ele te tira para dançar sozinho. Ele te pega e quer que você esteja sozinho no secreto com Ele. E Ele quer te dizer, olha, não se preocupe. Não há profundidade, não há abismo, não há altura que vai me separar de você. E Ele te convida essa noite. Ele te convida essa noite, fala, vamos dançar essa noite.
Deixa eu transformar o seu ser. Deixa eu fazer conforme eu fiz com Naamã. Sabe, Naamã, ele ficou com a pele bem curada, com a pele tratada, uma pele sem marcas. E é assim que Ele quer fazer com você. Ele quer te curar. Ele quer te restaurar. Hoje o Pai, Ele te convida a dançar. Hoje o Pai, Ele te convida a você ser transformado. Oh, Espírito Santo de Deus. Põe a mão aí no seu coração. Se você puder se levantar, se levante, dance com o Pai. Se você puder, quiser se ajoelhar, se ajoelhe e fale: Deus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre mim. Pai, que o Teu Espírito Santo, ó meu Pai, venha, ó meu Pai, em nome de Jesus, sobre a nossa casa. Ó Espírito Santo de Deus. Pai, às vezes nós queremos ouvir, ó Deus, a voz do inimigo. Deus, às vezes, ó Deus, nós ouvimos, ó Deus, a voz, ó meu Pai, que diz que não podemos, Pai, que diz, ó Deus, que não somos. Ó Espírito Santo de Deus, mas só o Senhor pode, ó Deus, nos levantar com a Tua mão poderosa. Só o Senhor pode, ó meu Pai, nos chamar, ó meu Pai. Oh Deus, a ter uma intimidade contigo, a ser transformado, a ser curado. Oh Deus, só o Senhor pode curar as nossas lepras. Oh Espírito, só o Senhor pode, oh meu Pai, tirar a nossa arrogância. Oh, o Pai te convida. O Pai te convida a dançar essa noite. Louve essa música pro Senhor. Oh Deus. Não quero trocar de paz. Espírito Santo de Deus. Você me guiou melhor do que ninguém. Espírito de Deus. E fez dessa dança mais bonita que eu poderia dançar. Não quero trocar de par. Você me guiou melhor do que ninguém e fez dessa dança mais bonita que eu poderia dançar. Não quero trocar de par. Você me guiou melhor do que ninguém e fez dessa dança mais bonita que eu poderia dançar. Oh, 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 oh. E eu tô
essa dança mais bonita que eu poderia dançar. Permita que o Senhor agora Ele passe a mão sobre as suas lepras. Não quero trocar de paz. Permita que o Pai agora Ele esteja a tocar ao seu coração. Você me guiou. Permita que o Senhor Que ninguém tire todas as máscaras, tire todas as vestes que vem tampando, bonita vem cobrindo aquilo que você é. Oh Espírito Santo de Deus, com a tua mão agora poderosa, Pai, toca, meu Pai, toca, ó Deus, sobre as nossas vidas, faz-nos ser vencedores, ó meu Pai, conforme a tua palavra diz que somos, ó Deus. Oh Espírito Santo de Deus, faz-nos vencedores. Oh Espírito Santo, e eu dançarei com você, jamais pararei. No meio de tudo eu te encontrei. Em teus braços é o meu lugar pra sempre. aleluia, amado. Permita que o Senhor te toque. Permita que o Senhor te leve a um patamar de superação muito além do que você pense, muito além do que você imagine. O versículo que eu li no início, ele diz exatamente: eu sei que pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Não se preocupe, respire, acalme o seu coração, acalme a sua alma. Os seus desafios, eles serão vencidos. Os seus desafios, eles serão superados com o Senhor, com Cristo. Tenha força. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua fortaleza. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Amém? Que o Senhor derrame sobre a tua casa bênçãos sem medidas. Que o Senhor faça prosperar sobre a tua casa em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame a paz sobre o teu lar. Que não haja briga, que não haja guerra, que não haja intriga. E que o Senhor derrame em nome do Senhor Jesus a paz sobre o teu lar. Fecha os teus olhos agora, vamos agradecer ao Senhor, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós somos gratos, ó Deus, por mais este dia. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem ministrado, ó Deus, aos nossos corações. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem trabalhado, ó Deus, nas nossas mentes, ó Deus, trazendo, ó Deus, à nossa mente pensamentos bons, ó Deus, pensamentos de paz. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, que o Senhor toque, ó meu Pai, toque sobre a nossa vida e que nós possamos ser luz. Pai, luz por onde quer que passamos, que nós possamos brilhar, que nós possamos refletir, ó meu Pai, o Teu Espírito, que possamos refletir a Tua graça. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e continuem assistindo. Amanhã nós temos mais uma ministração sobre superação. Supere, supere, em nome do Senhor Jesus. Amém.